Deus está aqui. Deus está neste lugar. Marcos capítulo 16, versículo de 16. Versículo 17. Marcos 16, 17 e 18. 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 e 18, que diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão ou expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. A igreja ela é constituída por um povo salvo pela morte e ressurreição de Jesus. Salvos por Cristo. A igreja, irmão, ela cresceu muito em conhecimento, de forma maravilhosa. Eu falo igreja no geral. Eu não falo igreja placa. Eu falo igreja todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Independente da placa, todos aqueles que aceitou Jesus é igreja. Mas a igreja, ela perdeu, ganhou em conhecimento e perdeu em ação do Espírito. A igreja, eu já agora não falo no geral, muitos que estão na igreja não vivem o cristianismo como ele veio no original. Eu não estou falando de roupa, estou falando de presença de Deus. Presença de Deus. A igreja precisa acordar para aquilo que ela é. Ela é uma nação governada pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo de forma individual, ela é igreja. E tem feito muitas pessoas, e agora eu falo muitos, em quantidade mesmo, que estão na igreja, mas vivem às margens daquilo que realmente é igreja. Pensa comigo, irmão. Um povo, aonde o Pedro escreve, diz que é raça eleita, escolhida, nação santa, povo adquirido, sacerdotes
reais. Isso é igreja. Para esse texto que nós lemos aqui, que muitos teólogos entendem que por causa da escrita e da forma que ele está escrito aqui, ele não foi parte dos originais, mas isso é muito difícil de falar que não foi, porque ele coaduna com todos os restantes do texto bíblico e até com as escritas de Paulo, com o livro de Atos, sendo que foi o primeiro evangelho a ser escrito, a ser estruturado, o evangelho de Marcos, foi estruturado a partir das pregações de Pedro. E tem algo que você precisa assumir posição. Olha aqui, irmão. Ei, você é crente, aceitou a Jesus como Salvador, reconheceu o sacrifício da cruz do Calvário no seu lugar, reconheceu que você não tinha capacidade de ser salvo, por isso você reconheceu que o sacrifício de Jesus foi perfeito e é essencial para você ter uma vida com Deus. Você é igreja. E Marcos teve o privilégio, agora eu digo Marcos, dizendo que ele escreveu tudo, ele teve o privilégio de falar algo que nós precisamos assumir, irmão. Nós precisamos assumir. Olha, ele diz assim: estes sinais seguirão, em outro texto, mas aqui diz, hão de acompanhar, ou seguirão, aqueles que creem. Quem crê? Você já parou para meditar nesse texto e como a igreja vive às margens da palavra de Deus? Eu estava hoje conversando com algumas pessoas que estavam lá em casa. Eu estava dizendo, irmão, a igreja melhorou muito, mas muito. De 20, 30 anos para cá, a igreja melhorou muito. Cresceu em conhecimento, cresceu em número de pessoas, desenvolveu o intelecto. Pessoas que tinha a igreja como um local de pessoas mentalmente retardadas, achava que todo mundo que estava aqui não sabia pensar, eram seres de outro mundo que não pensava. Aí a igreja mudou, hoje ela tem muitas pessoas no nosso meio formadas, doutores, mestres, que estão no nosso meio, mas a igreja perdeu uma questão: crer. Você quer ver por quê, irmão? Há 30 anos atrás, problema com o vizinho, a igreja resolvia no joelho. A igreja diria, vamos orar, Deus vai fazer. O filho adoecia, o pai e a mãe reuniam e diziam, vamos orar, Deus vai fazer. Não tinha condição de descobrir que doença era, nem sabia que doença era. Vamos orar. Eu lembro que tinha uma brincadeira na nossa época, irmão, que qualquer coisa que acontecia, um olhava para o outro e falava, vamos colocar debaixo do joelho. Deus vai fazer. Deus vai fazer. O filho estava dando problema em casa, uma discussão tremenda. O pai dizia, eu vou orar, você vai ver, eu vou orar. O filho já tremia as pernas quando o pai falava assim, eu vou orar, você vai ver, eu vou orar a Deus. O maior medo do filho era quando a mãe dizia, você vai ver, eu vou colocar você debaixo do meu joelho, você vai mudar, rapaz. Marido brigava com a esposa e muitas mulheres apanhavam em casa. Chegava no pastor, o pastor falava, vamos orar por ele, Deus vai fazer algo lá.
E acontecia milagres, irmão. Acontecia coisas que você falava, é impossível acontecer isso. Mas acontecia, irmão. Estava na Bahia. Uma mulher converteu. Uma senhora. Ela chegou lá assim, entrou na igreja e aceitou Jesus. E já chegou e falou, pastor, e eu quero que o senhor vá ali resolver uma questão lá no meu terreiro. Eu chamei os meus ajudantes. Falei, ó, ela quer que vocês levem ela lá para resolver o problema. 2 obreiros meus chegou lá, jogou as imagens tudo fora, rapaz, e tirou tudo, limpou o local, expulsou tudo. E aí chegou lá, correndo de carro. Pastor, teve uma imagem que eu coloquei assim, que a bicha deu uma explosão, parecia uma dinamite. Não queimava de jeito nenhum, era madeira, mas não queimava. Nós tivemos que orar para o negócio pegar fogo. Eu agora fui visitar a casa da mulher. Ela era crente da igreja. Cheguei na casa dela. Hora que eu coloquei o pé para dentro, o demônio pá, e começou a me xingar. E eu já falei, cala a boca. Tinha umas pessoas assim, do lado, uma mulher, a filha dela, o genro. E eu já papo aqui no rumo da porta, falei, ninguém passa. Aqui ninguém passa, vocês vão ter que ouvir o que eu vou dizer aqui agora. E a mulher rosnando aqui, brigando, mas quieta, tinha que ficar quieta, estava parada ali. E a filha dela do lado desesperou. Eu falei assim, aqui agora, amiga, cadê? Vocês não são os bons? Expulsa, tira, manda sair. Vamos, manda sair, que alguém de vocês tem coragem de colocar a mão e mandar sair. Todo mundo encostado na parede com as mãos para trás assim, sem saber o que fazer. Eu olhei para a filha dela e falei, você não vai fazer nada não? É sua mãe. Não abriu a boca para dizer nada. Nada. Não abriu a boca para comer, para falar nada. Eu falei, você pegou ela aonde? Aonde você encontrou ela? O demônio falou assim, ela ia atravessando o arame, abriu a boca, aí ele falou o xingo que ela xingou. Falou a palavra, a hora que ela abriu a boca, ela falou aquela palavra, o demônio falou assim, lá eu peguei ela. E não vou deixar, falei, você não ia deixar, mas hoje você vai deixar. Você vai sair. Sai! Pum! A mulher quietou assim, onde eu estou? Eu falei, a senhora é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Estes sinais seguirão os que creem. É para quem, irmão? É para quem? Crê, rapaz. É simples. É para quem? Crê. E eu não estou falando desse texto, já que alguns teólogos dizem que foi acréscimo. Vamos para a Bíblia. Né? Jesus estava em alto mar, o mar levantou. E estava balançando, os discípulos com medo de afundar, Jesus dormindo na proa. Eles tiveram que acordar, Jesus acordou e disse, homens de pequena fé, vocês não crêem? Aquieta-te vento, acalma-te mar, tudo parou, houve bonança. Ele diz, por que vocês não creem? Até quando eu vou estar convosco? Olhe para mim, irmão, sabe o que falta na igreja? A igreja precisa de simplesmente olhar para cima, encher os olhos de lágrimas e começar só chorando, mas quando a coisa aperta, ele não consegue olhar e ver o Deus que ele serve para resolver. É para quem crê. O texto é, estes sinais seguirão aqueles que crêem. Olha o texto, irmão. Em meu nome expulsarão demônios. Rapaz, o demônio entra na casa, ciranda com a família, acaba com os filhos, acaba com o casal, acaba com todo mundo, entra todo mundo em desespero, não sabe o que faz e fica olhando um para o outro sem saber. Irmão, a Bíblia está dizendo, se você crer,
Se você crê, se você crê, se você crê, é para quem? É para quem crê, é para quem tem coragem, para quem levanta de madrugada e diz: olha, você vai sair. Eu não sei aonde você alojou na casa, mas você vai sair. Esta semana o demônio entrou lá em casa e a hora que ele passou a porta, eu senti a presença dele, eu levantei no quarto e disse: olha, deixa eu dizer uma coisinha para você, você não pode arrepender, a sua raiva é que o seu pecado é permanente, você já está julgado, mas eu não, eu sou de barro, mas posso arrepender. E você entrou achando que eu não te vi, eu enxerguei você, sai! É para quem crê. Irmãos, se você crê, agora não, as coisas acontecem, aí a gente joga na depressão, fala que é ansiedade, é uma doença, vai para o psicólogo, vai não sei para onde, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Olhe para mim, irmão. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho e fale: eu creio, eu creio, eu creio. Enquanto os homens não creem, eu creio. Enquanto as pessoas estão vivendo o mundo físico, eu estou vivendo o mundo espiritual. Eles dizem: em meu nome expulsarão demônios. Jesus desce do monte, chega no pé do monte, os discípulos estavam expulsando demônio. E o demônio não saía. Jesus disse: até quando tereis eu convosco? Vocês não creem? Esse tipo de demônio aqui, ó, ele sai com jejum e pregou. Está difícil? Não está saindo? Você tem que levantar a cabeça e dizer: eu creio. Eu creio. Levantou a mão, não está saindo? Começa a dobrar o seu joelho e vai para o jejum. Fecha a porta, fecha a boca e começa a jejumar e diz: olha, vai hoje. E se não sair, vai amanhã, vai depois, vai depois, vai depois. Pastor, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a glória de Deus vai manifestar em nome de Jesus. É para os que crê. Mundo espiritual existe, é real, a briga é real, a realidade existe aqui. Olha, o mundo espiritual é para expulsar demônios. Mateus 16:18, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? Estes sinais seguirão os que? Os que? Falarão novas línguas. Pastor, isso é impossível, já ficou no passado? Deus te abençoe. O que você fez aqui de novo, meu filho? Esse menino está insistente, aqui no meu microfone, não é possível. Ele gostou dele, né? Olha para mim, irmão. Língua estranha é a melhor coisa que acontece na igreja, irmão. Para quem não sabe, Paulo diz que a língua estranha edifica a si próprio. E depois ele diz que a língua estranha fala direto com Deus e nem o diabo entende. E depois ele diz que a língua estranha consegue profetizar quando alguém interpreta. Então ela tem a sua valia. Qual é a valia, irmão? Fala em línguas. Pastor, mas falar em línguas, as pessoas ficam olhando para a gente. Então fala em línguas. Ah, mas tem alguém que está duvidando assim, fica falando que essa língua realmente é estranha. Tem pessoas na internet que até imitam. Eu não imito língua estranha. Eu nunca gostei de fazer isso. Não faço de forma nenhuma. Por quê, irmão? Língua estranha é algo de Deus. Ele se vira. Se a pessoa estiver imitando, que imite para lá. É algo do céu. Por quê? Porque a pessoa que fala em línguas, ele está falando diretamente com Deus. Ele está falando com Deus. Dobrar o joelho e falar em línguas
é deixar o diabo atordoado para entender o que você está falando. Mas o Espírito entende. É uma manifestação espiritual que o Espírito Santo em meu nome falarão. Quem crê? Quem crê, irmão? Fala em línguas em casa, fala em línguas na rua, fala em línguas no quarto, fala em línguas na sua casa, fala dentro do banheiro, fala andando de ônibus, fala onde você estiver, onde você colocar o pé. Se alguém achar ruim, fala em línguas. Se alguém te criticar, continue falando em línguas. Vai falando em língua, irmão. Sua vida vai mudar, sua vida vai ser edificada. Continue falando em línguas. Se alguém achar ruim, você diz, a Bíblia diz que é aqueles que crê. Quem crê? Eu creio. Eu creio. E vou falar até o dia que eu morrer. Por quê? Porque eu sei dos benefícios que tem feito a minha alma. Qualquer pessoa pode duvidar, mas eu creio. É para quem? Quando alguém olhar para você e falar, não tem na Bíblia, fala, mas eu creio. Mas você vai crer naquilo que não tem na Bíblia. Mas eu vou continuar crendo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber coisa mortífera, não lhe causará dano. Há uma proteção de Deus. Se alguém tentar o mal contra você, Deus corta. Se alguém planejar o mal contra você, você não sabe, mas Deus põe a mão e diz, não. Lembra da história de Balaão? Amaldiçoou o povo. Olha a multidão aí, ó. Não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não posso. Não, só um pedacinho você vai olhar. Vamos para o outro lado ali. 7 altares colocados. Olha daqui você pode. Você está com medo dele. Amaldiçoa só essa parte. Povo de Jacó. Deus abençoou esse povo. Foi Deus que escolheu. Olhe para mim, irmão. Você crê? Você crê? A mão de Deus é sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Descansará em nome de Jesus. Isso é para quem? Crê. Crente, nós nascemos para crer no impossível. Nós somos fruto de crença. Nós somos o único povo da terra que não vê o nosso Deus na frente com os olhos carnais, mas fecha os olhos e vê o céu, rapaz. Olha para mim para você ver uma coisa aqui. Quantos aqui já teve o sentimento do céu? Você chegou na igreja, começou a cantar e louvar e adorar a Deus, você percebeu, falar, pai, mas o céu é bom demais. Mas você não está lá, mas você começou a adorar a Deus, de repente você sentiu algo interno, e você fala, o que é isso? É um pedacinho do céu, assim, uma fagulha do Espírito, está mostrando para você que o céu existe. Nós somos frutos que crê. A última questão. Imporão as mãos sobre os e os curarão. Só para você ter noção, só para você ter noção. Quantas pessoas aqui já foi curada por Deus? Você sabe que Deus te curou. Levanta-se, coloque de pé. Coloque de pé você que foi curado por Deus. Deus curou você. Você tem ciência que Deus te curou. Tem como negar que Deus existe, irmão? Olha para você, Deus curou você. Isso é para os que? Isso é para os que? Crê. Levanta a mão assim, olha. Deus tem dado poder nas suas mãos. Deus colocou nas suas mãos a unção.
Irmão, olha aqui para mim. Se tem um pecado que atrapalha a sua vida, olha para mim. Deus chamou você e você tem oportunidade de arrependimento, rapaz. Deus chamou você e diz: olha, o diabo não pode arrepender, mas você pode. Você pode arrepender. E se você arrepender, Deus olha para você e te leva no Calvário e perdoa os seus pecados em nome de Jesus. Tem poder de Deus nas suas mãos, aonde você tocar, Deus vai fazer milagre. Creia nisso, creia nisso. Olha, crê nisso. Tem poder de Deus nas suas mãos. Aonde você chegar, que você colocar a mão, Deus vai fazer obras extraordinárias em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que está aqui, que ainda não aceitou Jesus? Mas hoje tem a oportunidade de crer, Tem alguém que quer aceitar aqui, quer aceitar Jesus porque crê? Você crê que Deus pode mudar a sua vida hoje, neste lugar, em nome de Jesus? Se tiver alguém, eu quero convidar você a vir à frente, nós vamos orar por você. Se você estiver desviado, eu quero convidar você a voltar. Se você está aqui, não desviou do evangelho, mas está desorientado, sem saber o que fazer, quase saindo da igreja, eu quero convidar você a receber oração aqui na frente. Vamos orar por você para Deus mudar a sua vida em nome de Jesus. E você sair daqui crendo. Sair daqui crendo. Eu creio que Deus está neste lugar. E você já sentiu a presença de Deus nesta noite. Oramos, Senhor Deus. A sua mão é sobre nós e o Senhor nos trouxe aqui para abençoar. Quero repreender, ó Pai, todo mal, toda ação maligna, Senhor, toda ação diabólica. Quero repreender toda ação contra a igreja, contra o teu povo, repreender toda ação contra os teus servos, em nome de Jesus. Ó Pai, toda ação, toda armação contra o teu povo, seja repreendido em nome de Jesus. Amém.